Vamos lá, o Fluminense foi derrotado pelo Vasco ontem no Maracanã, em um jogo que do lado do Vasco foi decidido pelo Ryan, né? Mas dá pra falar que, porra, do lado do Fluminense foi decidido pelo Germancano, né? Porque assim, o Fluminense começa muito bem no jogo e tem uma chance claríssima, né? É uma chance ali exuberante que o Cano, de uma maneira inexplicável, né, resolve simplesmente receber e chutar imediatamente, né? O cara tinha uma infinidade, um mar ali de espaço dentro da área, né? Diversas opções. Ele poderia ter conduzido para aí sim se colocar numa situação muito mais clara para fazer o gol. Ele poderia ter conduzido também para a direita para se colocar numa situação muito clara de gol. Ele poderia ter simplesmente rolado para o Canóbio, que estava ali escancarado, né, para fazer o gol. Ele poderia ter conduzido um pouco e rolado para o Canóbio ficar numa situação ali ainda mais escancarada para fazer o gol, né? Ele poderia ter tirado um cochilo e feito alguma outra coisa, mas não. Ele resolve agir como se ele tivesse recebido a bola numa situação em que a defesa do Vasco estava ali toda postada na frente dele, não tinha ninguém. Assim, é inacreditável. Se fosse um sub-20, né, que fizesse isso, a gente já tá falando aqui, cara. Porra, esse moleque não tem faro de gol, não tem calma na frente do gol, né? Uma jogada de uma afobação injustificável, né, cara? E assim, me dói o coração ter que falar que, porra, foi o Germancano, né, que mostrou essa afobação, esse despreparo na frente do gol. E assim, falando de Germancano, é aquilo, eu sempre vou aclamar esse jogador, né? Sempre será um grande ídolo do clube. Assim, o que ele fez em 2022, em 2023, um nível de protagonismo, né? Assim, poucas vezes se viu, né? Um protagonismo tão avassalador para um título tão importante do clube, né? E por isso ele vai ser sempre lembrado, né? Já falei aqui que o Cano, ele é o meu grande ídolo no Fluminense, né? Eu reconheço que o Fred, para mim, dos jogadores que eu vi, ele é o maior ídolo do Fluminense que eu vi jogar, mas pessoalmente, né, individualmente, o meu carinho pelo Cano, ele é ainda maior, né, do que o meu carinho pelo Fred. Mas eu não torço pro Germancano FC, né? Eu torço pro Fluminense. E hoje, infelizmente, o Cano, ele é nocivo pro Fluminense. Um tempinho atrás, eu fiz um vídeo esculhambando o Guga aqui, falando que é um elo fraco, né? É um jogador que é decisivo pro adversário, né? Jogador temerário. Eu sempre classifico o Guga e o Thiago Santos como jogadores temerários, né? Que tem uma capacidade muito grande de se envolver em lances capitais que decidem aí um jogo. Infelizmente, hoje eu tenho que incluir o Cano nesse rol. Porque, assim, é um jogador que passa o jogo inteiro fazendo merda, perde todos os lances, erra todos os passes. Só que, assim, se tinha alguma coisa que dava para você ali pensar, né, de utilidade pro Cano, era aquilo, tem 20 gols no ano. Né? Volta e meia ele ainda consegue lembrar que é aquele goleador, né, de outrora, se posicionar bem e colocar a bola para dentro. Só que assim, ontem nem nesse aspecto dá para defender, né? Porque olha a chance que o cidadão me perde. E é um lance que para mim ele é emblemático, né? Emblemático do fim
da era Germancano no Fluminense. Assim, lógico que dá para encarar o ano passado inteiro meio que como o fim dessa era, mas eu acho que no ano passado o Cano ele estava meio que nivelado com o resto do time. O time todo, o contexto era horroroso, o time grande parte do ano foi uma merda e o Cano estava ali naquele nível, né? Esse ano o Cano destoa do time, né? O Cano ele é o cara que atrapalha, né? Que prejudica o ataque do Fluminense. Até esses dias eu fiz ali uma análise do desempenho dos jogadores do Fluminense do ano e eu coloquei o Cano como mediano, né, nessa temporada. Me arrependo, cara. Se fosse hoje eu colocaria ali num nível ruim, porque por mais que tenha feito 20 gols no ano, assim, o nível de atuação dele, cara, é bizarro, cara. É bizarro, assim, beira o desrespeito, sério. Tem lances do Cano esse ano que beiram o desrespeito, né? Tomadas de decisão dele, que resolve chutar em jogadas que não fazem sentido nenhum. Erra lances que, assim, se fosse outro jogador, a gente falaria que, porra, tá de sacanagem, assim, não é possível. E não acho que esteja de sacanagem, né? Mas é tão ruim que parece que tá de sacanagem. E ontem foi assim, como tem sido assim nos últimos jogos, né? E como já foi assim também em outros jogos, não só nessa última sequência. Então, no último jogo, já tinha ficado muito claro para o Zubeldia, né? O título do meu vídeo foi Lição para Zubeldia, né, cara? Já tinha ficado muito claro que o Cano não pode ser titular, que o John Kennedy é titular absoluto. O Zubeldia, mesmo assim, insistiu na escalação do Cano, mas agora realmente, assim, se no próximo jogo o Cano for escalado novamente como titular, cara, o treinador ele tem que ter um simancol ali, de perceber o contexto em que ele está, né? Ele colocar o Cano de titular nesse momento não é bom para ninguém. Não é bom para ele, vai contar com uma má vontade do torcedor justificável, né? Totalmente justificada, se ele fizer isso. Não é bom para o time, né? Então também duplamente não é bom para o treinador, porque, como eu disse, o Cano só tem atrapalhado, como todo mundo tem visto. E não é bom para o próprio Cano, cara. Ontem o Cano saiu vaiado, foi substituído vaiado. A torcida vai ter que vaiar o Cano durante um jogo para ele sair do time titular, né, cara? O final do Cano vai ter que ser melancólico dessa forma, porque assim, se a gente voltar para trás, para um outro ídolo, né, o Fred teve um final bonito com o Fluminense, né? Faz aquele gol contra o Corinthians. Mas o final do Fred é bonito porque o treinador da época, o Fernando Diniz, soube ler a situação e perceber que o Fred não tinha mais condição de ser a esperança de gols do time titular. Né, colocou o Cano como titular absoluto do time dele. E é por isso que o Fred tem um fim bonito, porque ele entra em situações específicas e consegue ainda até ajudar, né? E o próprio Cano ganha a oportunidade de se firmar como titular e para posteriormente se tornar um ídolo. Então, assim, o momento é exatamente igual, cara. O momento é do John Kennedy. Tem que se dar a oportunidade pro John Kennedy. E o Cano, cara, é isso, é ser preservado, né? Até para de repente, cara, ao longo da temporada, em algum momento específico, ele pode entrar em partidas e de repente sobe uma bola ali para ele e ele mete para dentro, cara. Mas assim, dessa forma que tá, não é bom para ninguém. O Fluminense perde uma chance claríssima no início do jogo e a gente sabe como os deuses do futebol são implacáveis com times que não aproveitam as chances que têm, né?
Quem não faz leva é a grande lei do futebol. O Fluminense não faz o gol, né? Tem um início muito bom buscando marcar no campo ofensivo, né? No campo defensivo do Vasco do Diniz, o que para mim é uma estratégia acertada, como até eu já havia deixado claro no meu pré-jogo. Mas a partir ali dos 20 minutos, essa pressão esmorece. E o Vasco começa a conseguir sair mais, né? Não que tenha feito grande coisa, mas num lance ali que o Serna perde a bola de uma forma meio boba, a bola, né, chega no Rayan numa posição que a gente depois desse jogo ficou bem claro, né, para todo mundo que não pode acontecer nos próximos confrontos, né? Não dá para deixar o Rayan com espaço para chutar, né? Porque ele matou a gente em 2 jogadas em que ele teve espaço para chutar de fora da área e soltou um petardo, né? Um jogador que está em estado de graça ali, lembra até um pouco o Adriano Imperador na capacidade de finalização, na força física, né, que ele tem. Então, assim, é uma lição que fica para o Fluminense desse jogo, né? Não pode permitir esse tipo de jogada de maneira nenhuma, né? O Fluminense sofre um golpe ali no final do primeiro tempo, no final de um primeiro tempo que o Fluminense foi melhor a maior parte do tempo. Depois as coisas se equilibram, né, quando a pressão do Fluminense esmorece. E aí no segundo tempo o Fluminense volta de novo buscando seguir essa estratégia que deu certo no início do primeiro tempo, mas logo ali também, de início, o Vasco consegue o segundo gol, né, numa jogada que é um grande mérito do time do Vasco, consegue superar a pressão do Fluminense, faz uma jogada ali longa de toque de bola, a bola chega no Rayan também, fora da área, e o cara acerta mais um chute ali, muito forte, né? O primeiro gol desvia no Freitas. Eu vi gente falando que o segundo gol desviou, mas agora olhando o replay, não consegui captar nenhum desvio não, né? Um chute muito forte e assim, dá para argumentar que o Fábio falhou nesse gol, mas assim, um chute forte, não era também uma coisa tão fácil só porque veio em cima do goleiro, né? E aí depois disso, cara, o Fluminense até consegue se recuperar um pouco, né? Sofre o golpe do segundo gol num clássico, estádio lotado, é foda, mas aí com a entrada do John Kennedy, do Kennedy e do Keno, o time até consegue ali dar uma acordada, voltar a apertar um pouco, né? Tem um chute do John, tem finalização do John Kennedy fora da área, tem finalização do Kennedy fora da área. Aliás, o Keno ele entra e consegue participar até de bons lances, mas entra finalizando muito mal as jogadas, né? Entrou finalizando muito mal o Keno. Mas aí depois desse, que parece que foi o último suspiro, o Fluminense meio que fica entregue, né? Moral lá embaixo, o Vasco com a confiança lá em cima, mas assim, também não tem a necessidade de ir para cima com 2-0, se limita ali a mais administrar a partida, né? Uma partida que o Vasco, cara, não fez nada demais, né? E por isso eu até acho que pode ser um jogo traiçoeiro para eles, pensando num confronto de semifinal de Copa do Brasil no final do ano, porque assim, o Fluminense vai ser muito pressionado a evoluir nas coisas que não deram certo ontem, né? Eu acho até que o Zubeldia foi feliz na estratégia, mas tem que encontrar formas de tornar essa marcação no campo ofensivo mais sustentável, porque o Fluminense não conseguiu sustentar essa estratégia durante a maior parte do jogo, né, cara? E a gente precisa disso para ser soberano contra o Vasco, né? Foi feliz na estratégia, não na execução, e foi muito infeliz na escalação do Cano, né? Eu acho que já falei o suficiente sobre isso, mas assim, o Fluminense agora vai ser muito pressionado depois dessa derrota a corrigir os erros, e do lado do Vasco nem tanto, né? E eu acho que o Vasco, cara, se a gente for analisar friamente a atuação, não fez quase nada, assim, em termos de criação, né? Os 2 gols
São em chutes de fora da área que não eram grandes oportunidades, né? Chances mesmo não criou. Tudo bem que tem também o elemento de que, da forma como o jogo se desenrolou, em grandes espaços dele, o Vasco não precisou, né, disso, mas passou longe de ser uma grande atuação do Vasco. Se eles sentarem nesse resultado aí, achando que está tudo a mil maravilhas, eu acho que eles podem tomar uma banda aí no final do ano, né? Mas é isso. Saudações tricolores, grande abraço.